Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Já está se tornando um hábito prazeroso encontrar você aqui todos os dias. Nós vamos aos nossos capítulos de hoje, os capítulos no livro de Gênesis, de 11 a 13, e Mateus, capítulo 4. Todos os dias, às 7h07 da manhã, nós estamos liberando os capítulos no nosso canal do Telegram e aqui no nosso canal do YouTube, também no Spotify, tá bom? Então, o meu pedido para você é que você mande para o máximo de pessoas, que você compartilhe, deixe o seu like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve também e abençoe vidas compartilhando. Vamos para Gênesis 11 a 13 e Mateus capítulo 4? Começando por Gênesis 11, verso 1, a palavra nos diz o seguinte: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram, e começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. E este é o relato da família de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. E depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. No verso 27, a palavra diz: este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão como Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão,
e seu neto Ló, filho de seu filho Harã, e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Gênesis capítulo 12, vamos a partir do verso 1. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão bem abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Verso 10. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele. Vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abrão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns dos seus homens escoltassem Abrão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Vamos continuar e finalizar a parte do Antigo Testamento com Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1. Abrão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló.
com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar. Em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Glória a Deus, chegamos ao final dos capítulos do Antigo Testamento, né? Finalizando aqui com Gênesis 13, e vamos para Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então,
Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu os outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, de toda a Judéia e da região a leste do rio Jordão. E aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 4 do livro de Mateus, fechando os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos firmes nesse propósito. Vamos até o último dia desse ano lendo os capítulos do dia aqui com você, tá bom? Peço gentilmente que você não saia sem deixar o seu like e que você compartilhe, que você abençoe muitas vidas enviando a palavra de Deus. E quero orar por você também. Pai, eu quero abençoar, eu abençoo na autoridade do nome de Jesus, Senhor, os teus filhos que estão aqui conosco. Que essa palavra encontre uma terra fértil, um coração sensível, aberto e inclinado a te obedecer, a ouvir a tua palavra, Senhor, e que essa palavra produza cura, transformação, libertação. Senhor, eu declaro sobre a mente dos teus filhos que todo medo vá embora, que toda ansiedade, que toda tristeza, que toda angústia, e que venha a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Enche os teus filhos de paz nessa hora, enche os lares deles de paz, Senhor, nessa hora. Remove todo espírito de confusão, toda contenda, todo espírito de enfermidade, e que venha o teu reino sobre os nossos lares. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga aí, amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Finalizando aqui, deixando um beijo grande. Amamos vocês muito, tá bom? E vamos em frente com o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.